um homem de fato muito centrado, né, muito dedicado à sua obra, que era engrandecer Israel. Jonatas de fato foi um grande homem para Israel e soube reconhecer em Davi o líder, de fato o próximo líder de Israel. Primeiro livro de Samuel 18, 8 a 17, Davi desperta ciúmes em Saul, que o persegue, forçando-o a refugiar-se com os filisteus. Então tem a situação em que Davi tanto prova a Saul, né, quanto a todos os seus homens a sua idoneidade, né, prova o seu caráter, quando tendo a possibilidade de matar o rei, ele diz que o Senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Então você tem a situação de Davi que demonstra isso claramente, quando ele corta parte do manto de Saul, quando ele toma o cântaro de Saul que estava na sua cabeceira, né, ele mostra e deixa muito claro para todos que se ele quisesse, ele teria matado, teria aproveitado a oportunidade, mas esse não era seu feitio. Aquele era o ungido do Senhor, então ele não tocaria no ungido do Senhor. É somente Deus que removerá o seu ungido e colocará e levantará outro. Então você tem Davi demonstrando muita firmeza de caráter, muitas qualidades, né, de caráter. A situação em que ele se apresenta diante do filisteu, fingindo-se de louco, então você tem aí muito do aspecto estratégico dele, a inteligência. Então ele tinha uma inteligência militar, ele tinha uma inteligência estratégica, né? Ele tinha um temor de Deus e de fato proporcionaram muitas vitórias. O rei primeiro tem ele como louco, depois deixa ele ali como um vassalo, tá certo? Ele fica ali junto aos filisteus, onde certamente ele vai incorporar muito daquela tecnologia, muito daqueles benefícios, né? Daquele avanço que os filisteus já tinham, e vai depois trazer isso para Israel, beneficiar Israel. Em 2 Samuel 5,3, depois de organizar um exército, ser vassalo, Davi é ungido pela terceira vez, agora como rei de Israel. Ungido primeiro em Hebrom, como rei de Judá, depois também ungido agora como rei em Israel. Já em 2 livro de Samuel 5, 6 ao 9, Davi, depois de ungido como rei sobre todo Israel em Hebrom, transfere sua corte para Jerusalém, capital de Israel até hoje. Então, quando ele derrota os jebuseus e instala a capital agora em Jerusalém, tá certo? A cidade do Deus vivo em Jerusalém. De lá depois transfere para lá o tabernáculo, tem a intenção de construir a intenção de construir o templo, tá certo? Deus não permite. Então, outra coisa que você vê como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é extraordinário em relação a esses aspectos de sua santidade. Mesmo Davi sendo um homem segundo seu coração, Davi tendo tantas qualidades de caráter, mas Deus diz: não, você tem muito sangue nas mãos, você não vai construir o templo. Você vai deixar tudo pronto e quem vai construir será o seu filho, será Salomão. Então é muito interessante, é muito extraordinário a gente olhar para esses aspectos. Davi o proscrito, deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês que vai demonstrar bem essa questão de Davi o proscrito. Ó, acompanha na tela. Você tem primeira situação, Gibeá de Saul, onde estava a corte, né? Onde Davi estava juntamente com Saul. Estou indicando aí com cursora. Então daqui começa a questão das primeiras escaramuças, né? Aimeleque dá a Davi a espada de Golias, quando ele está fugitivo já. Então ele vai sair da corte e vai começar a sua vida como fugitivo. Então ele sai aqui, né? Ele aqui recebe a espada de Golias que ele havia morto, né? Então aqui ele vai para Gate, Davi vai para Aques, rei de Gate, aqui onde ele chega para se refugiar em Gate, nos filisteus. Daqui ele parte para Adulão, onde naquela caverna os descontentes se reúnem em redor de Davi. Então homens endividados, homens descontentes, que agora se reuniram em torno dele, vão juntamente com ele, né? Junto a ele, receber um treinamento militar e vão agora se especializar, tornando-se a sua guarda pessoal. Então todo rei tem o exército, o contingente militar maior, mas tem em torno de si a guarda pessoal, como os césares romanos tinham a guarda pretoriana. Então a guarda pretoriana era a guarda pessoal do rei, né, que estavam diretamente ligados à pessoa do rei. Então partindo daqui você tem a situação na qual, deixa eu ver aqui o que está indicando, de 5, deixa eu ver aqui se eu consigo achar a próxima localidade. Aqui sim, ele refugia, ó. Davi transfere seus pais para a terra de Moabe. Então refugia seus pais lá no território moabita, né?
Aqui você tem a situação em que ele agora irá, Davi livra Keila da mão dos filisteus. A situação em que ele esteve em Keila, e lá, Keila sendo atacada pelos filisteus, ele ora a Deus, Deus de fato o ordena a se envolver nessa batalha, ele vai e livra o povo, só que mesmo assim o povo entrega ele para Saul. Então tem essa situação em que Davi, mesmo os beneficiando, é por eles traído. Mas Deus está com ele, Deus está aguardando e está proporcionando que ele vença essas situações. Daqui a gente tem a situação na qual Saul e os ifeus perseguem Davi. Saul e os ifeus perseguem Davi. A situação da perseguição de Davi. Ele nessa sua peregrinação ainda vai para En-Gedi, as margens aqui as margens do Mar Morto. Davi corta a orla do manto de Saul numa caverna, aqui em En-Gedi, as margens do Mar Morto, tá ok? Daqui temos a situação de sua peregrinação ainda, ok? E aí, já passando aqui para Nabal, a situação em que ele, junto com seus homens, fugindo, né, nessa situação de fugitivo, ele, para se manterem, oferece essa proteção a esses cuidadores de gado que estão nessas regiões desérticas, e ele, em contrapartida, recebe víveres, recebe alimentos, né? Uma situação dessas em que ele prestou serviço de proteção e requer agora, manda seus homens a Nabal requerer alguma ajuda, né, em alimentos, Nabal age arrogantemente para com Davi. Quem é Davi? Aquele que está fugitivo de Saul e tudo mais. E aí Davi já pronto para ir até lá, fazer justiça, né, junto com os seus homens. Ele é interpelado aí pela esposa, né, pela Abigail, que o tranquiliza, lhe dá os bens necessários. Nabal, depois percebendo a loucura que tinha feito, ele tem um ataque, morre. E Abigail passa a ser então esposa, né, uma das esposas de Davi. Então você tem essa situação aqui de Davi com Nabal e posteriormente a situação em que ele vai se refugiar, né, junto a Ziklag. Em Ziklag ele fica fazendo esse jogo duplo, né, em que ele meio que os filisteus pensam que ele está, devido à sua guerra contra Saul, está voltado contra Israel. Ele está na verdade se refugiando de Saul junto com seus homens em território filisteu, mas beneficiando de alguma forma Israel. Ele sai para batalhas, os filisteus acreditam que são batalhas contra Israel, mas na verdade ele faz algumas incursões protegendo Israel de amalequitas, ok? Posterior a isso é a situação em que ele será admitido em Hebrom, consagrado como rei sobre Judá e posteriormente consagrado como rei sobre todo Israel. Então temos aí esse mapa que é muito ilustrativo em relação a isso. Davi como proscrito, a ascensão de Davi ao poder e o seu rei, a ascensão de Davi ao poder e o seu reinado em Hebrom. A ascensão de Davi ao poder e o seu reinado em Hebrom. Fusão do reino de Israel com o reino de Judá. Então, quando Davi é consagrado como rei sobre todo Israel. Davi, rei sobre todo Israel, página 21. Olha o que diz aqui. Com a morte de Abner, capitão do exército de Isbosete, filho de Saul, o reino de Israel ficou bastante vulnerável. E com a morte de Isbosete, não havia mais ninguém suficientemente capacitado para pretender a casa de Saul. Sendo assim, o povo acorreu a Davi, em Hebrom. E lá, numa aliança solene, ele foi ungido rei sobre todo Israel. Muito bem, então eles vão até Hebrom para demonstrar que eles confiam essa liderança a Davi, tá certo? Davi como rei sobre todo Israel. Esses acontecimentos ilustram a tenacidade da tradição carismática. O que decidiu a favor de Davi foi o fato de que o povo via nele. Então você vê que eles não aceitavam esse automatismo dinástico. Só porque é filho do rei, então também é rei. Não, eles não concordavam que Isbosete fosse seu líder, não aceitaram, não apoiaram, tá certo? Existe a situação em que Abner foi covardemente morto, né? Então até ele tinha essa intenção de se integrar ao exército de Davi, mas não foi possível porque ele foi covardemente morto. Depois Isbosete também morto por dois de seus comandantes, né? Que pensam que estariam favorecendo Davi, contam a notícia a ele e são por eles também sentenciados à morte. E isso deixa muito claro para os representantes de Israel que Davi não estava fazendo esse tipo de jogo sujo.
esse tipo de jogo político para chegar ao poder, né? E aí isso reforça mais ainda a característica, né, da liderança de Davi. Então, de fato, os representantes de Israel tomam a decisão, vão até Hebron e reconhecem: Davi é sim o rei sobre todo Israel. É um homem qualificado para isso. Em cujo espírito de Deus se fazia presente. Esbocete, filho de Saul, arruinou-se precisamente porque, não sendo reconhecido o princípio da sucessão dinástica, ele não provou possuir dons carismáticos. Entretanto, embora não se tivesse salientado a maneira de Saul e dos juízes, Davi era um homem do tipo carismático, não deixando nenhuma dúvida de que Deus era com ele, pois ele provou ser um homem capaz de uma liderança inspirada, cujos contínuos sucessos davam provas de que Deus o havia designado. Segundo Samuel 5:10. Como Saul, pois Davi era um líder por designação divina, que tinha sido feito rei em aliança pessoal com o povo e por aclamação popular, reconhecimento popular. Todos esses trajetos que Davi estava fazendo aí, refugiado, juntamente com essa equipe de homens, lutando pela sua sobrevivência, mas também beneficiando Israel de muitas maneiras, foram mais que uma prova definitiva acerca de sua capacidade de liderança. E todos reconheceram isso, claramente. Aspecto do novo reino, fase de consolidação do Reino Unido e a mudança da capital para Jerusalém. Davi subjuga e humilha os filisteus. Estou na página 22. Davi restabelece a antiga instituição religiosa que havia sido colocada de lado, né, com todas essas fragmentações, essas destruições sobre Israel. Então Davi vai transferir o tabernáculo para Jerusalém. A expansão do reino dentro da Palestina, na verdade do Canaã, né? Expansão do reino dentro de Canaã. O Império de Davi. Página 24, acerca do Império de Davi. Então Davi empreende muitas batalhas, expande as fronteiras, pacifica essas fronteiras que estavam constantemente em ataque contra Israel e garante, então, de fato, confirma a presença de Israel como uma nação dominante na região. Davi conquista a Síria, grandeza do Império de Davi e as dimensões e composições do Estado. A máquina administrativa, a corte e a questão da sucessão ao trono. Vamos ver aqui a questão da dimensão, página 25. De acordo com os nossos padrões odiernos, o Império de Davi não era tão grande, mas de acordo com os padrões antigos, era de tirar o chapéu. Tudo aquilo que os filisteus tanto desejaram fazer, Davi fez e muito mais, pois seus domínios eram quase equivalentes a possessões egípcias na Ásia, no apogeu do Império. Incluíam toda a Palestina, de leste a oeste, do deserto até o mar, e as suas fronteiras ao sul, bem dentro do deserto do Sinai, ao longo da linha do Golfo de Acaba até o Mediterrâneo e o Rio do Egito. Os cananeus da Palestina foram incorporados ao Império, os filisteus restritos a uma estreita faixa ao longo da planície costeira meridional, enquanto que Moabe, Edom e Amon viviam como estado vassalo. Toda a Síria meridional e central estava unificada no Império, sem dúvida sob a administração provincial. As fronteiras de Davi dirigiram-se para o norte, juntamente com as de Tiro, ao longo das costas das cordilheiras do Líbano, até o ponto perto de Cádiz, sobre o Orontes, de onde se dirigiam para o leste, com a fronteira de Ramate, que também deve ter sido tributária de Davi, até dentro do deserto. Muito bem, então temos aqui extensão territorial, tá certo? Domínio de Davi sobre todos os territórios. A máquina administrativa de Davi. Com respeito à máquina administrativa de Davi, página 26, a Bíblia se resume informando apenas duas listas de seus oficiais de gabinete. Tendo em vista que não há nenhuma informação de nenhum primeiro-ministro, é possível que o próprio Davi estivesse pessoalmente à frente de seu governo. Em 2 Samuel 20:23, acrescenta-se na lista 2 oficiais de gabinete de Davi, um certo Adorão, sobre o qual estava a responsabilidade da corveia. É crível que esse oficial tenha sido nomeado por Davi para administrar os estrangeiros que trabalhavam sob regime de trabalhos forçados nos projetos reais. Isso nos leva
a entender que Davi copiou dos egípcios a prática de escravizar estrangeiros, a qual mais tarde no governo de Salomão se agravou. E Salomão terá como um dos seus oficiais importantes nessa questão da corvéia Jeroboão, que futuramente será o primeiro rei das tribos, né, da confederação das tribos do norte de Israel. Tratando-se de questões religiosas, a política de Davi foi ditada pelo desejo de dar ao Estado legitimidade aos olhos do povo, como verdadeiro sucessor da antiga ordem de Israel. Dessa forma, ele promoveu o novo santuário de Jerusalém, em que a arca estava guardada, como uma instituição oficial do Estado. É interessante que isso traz uma unificação, porque você tem a monarquia favorecendo, né, apoiando, incentivando a celebração das festividades anuais de Israel e a peregrinação em massa para Jerusalém, para que o povo estivesse agora uma consciência nacional. Então você vê o que Saul já estava tentando com muita dificuldade, né, que era muito oferecido, muita resistência a ele, mas que já começou a surgir no âmbito militar. Davi terá a continuidade dessa questão militar, será muito eficiente nisso, empreenderá muitas batalhas, o que pacificará essas nações em volta, né? Devido à sua estratégia militar muito eficaz, ele pacificará essas guerras em volta, e esta dedicação, né, esse empenho dele, esse trabalho dele com relação à questão religiosa, conquistando Jerusalém, trazendo a arca, estabelecendo o tabernáculo ali, promovendo que o povo venha para lá para celebrar as festividades, você terá então uma consciência nacional. Uma consciência nacional em torno da adoração, em torno de Yahvé, em torno do culto, em torno da arca, em torno do tabernáculo. Então isso será de fato uma consciência nacional que unifica Israel. Isso é tão forte, é tão presente, que os reis das tribos do norte terão pavor dessa consciência nacional, tendo certeza de que eles não conseguiriam manter essa divisão de Israel e Judá, se não estabelecessem uma outra tradição para o norte. Por isso que Jeroboão tem a péssima ideia do estabelecimento dos bezerros de ouro. Bezerros de ouro que todos os reis que dão continuidade às diversas dinastias, que há várias mudanças dinásticas nos reinos do Reino do Norte. Então essas várias dinastias, mesmo tendo características muito diversas, todas manterão os bezerros de ouro. A corte de Davi, quanto à sua corte, embora modesta em comparação com a de Salomão, contudo de um tamanho considerável, de Salomão era contudo de um tamanho considerável. Havia suas várias mulheres e seus muitos filhos, embora se devesse esperar um harém considerável com ciúmes e intrigas. Além de tudo isso, um número crescente de vassalos e pensionistas que comiam à mesa do rei. Davi tinha também uma guarda de honra que o cercava, a terceira, conforme 2 Samuel 23, 24 ao 39. Tratava-se de um corpo selecionado das próprias tropas do rei, que pôde ter servido como uma espécie de conselho militar supremo. Apesar da corte de Davi não oferecer um quadro de luxúrias sibarítica, estava longe de ser aquela coisa rústica que havia sido na corte de Saul. Então já há um progresso, uma melhora, mas também um aumento, né, nessa corte, nessa classe aristocrática, o que vai causar cada vez mais um aumento de peso para Israel, para manter esta corte, né, manter essa classe aristocrática. Isso com Salomão ficará quase que insuportável, né? Tanto que isso vai ser o motivo da divisão. A questão da sucessão ao trono, essa linha de sucessão vai ser bem complicada, tá? Então haverá aí um conflito muito grande para estabelecer essa sucessão. Absalão, aí você vai ver alguns conflitos muito sérios dentro da casa de Davi. Sedição de Seba, últimos anos de Davi e conspiração de Adonias. O que vamos fazer? Vamos encerrar aqui a nossa aula, tá certo? Finalizando aqui no reino de Davi, porque eu quero na próxima aula falar especificamente acerca dos problemas para a sucessão. Aí você vai ter a primeira sucessão dinástica em Israel. Isso certamente é muito importante, porque com Saul foi tentado, mas não foi conseguido, né? Então Jonatas morreu juntamente com Saul na batalha, o que seria
obviamente a mais lógica sucessão seria com Jonatas, né? E tendo Jonatas e Saul morrido, Isbaal foi tentado que ele fosse colocado no poder, né, por Abner, mas isso fracassou também. Tanto Isbaal foi morto como Abner também foram mortos. E Israel, na verdade, não reconhecia essa sucessão. Davi chega ao poder, mas agora na hora da transição haverá também grandes conflitos, tanto dentro da casa de Davi, tanto interno quanto externo. Haverá também certas ameaças externas que se levantarão. Então eu quero falar mais tranquilamente acerca da sucessão, da monarquia de Salomão, tá certo? E da sucessão de Salomão para Roboão com a divisão. Então, para a próxima aula, vamos falar acerca desses conflitos internos na casa de Davi, sucessão para Salomão, reino de Salomão, reino de Israel na época de Salomão, engrandecimento, né, do reino de Israel, e problema da sucessão de Salomão para Roboão e a divisão do reino na época de Roboão, tá ok? Somente para deixar claro aqui, vou mostrar aqui algumas ilustrações que falam acerca do período de Davi. Essa linha cronológica, partindo de 1006 a.C., Davi conquista Jerusalém. Avançando, 1005, Davi passa a reinar de Jerusalém. Em 1000 a.C., a arca é transferida para Jerusalém. As guerras de Davi, cerca de 5 anos de guerras, né, contra Moabe, Edom, Amon, Amaleque, filisteus, sírios, tá? Então, guerras que Davi promove para sujeitar essas nações, estabelecer esses reinos como vassalos e pacificar as fronteiras de Israel. Em 995, Davi engravida Batseba, é a situação de Urias, em que Davi agora, num declínio pessoal, né, comete esses crimes, esses bárbaros crimes, devido ao qual será duramente punido por Deus. Deus, de fato, diz: nunca mais a espada se apartará da casa de Davi. É o que, de fato, nós veremos verdadeiramente na próxima aula, tá certo? Nascimento de Salomão, 994. 982, Absalão toma o poder. Então você tem essa situação desse levante que vem de dentro da casa do próprio rei. Absalão insurge-se contra seu pai e toma o poder. Em 974, Davi faz o censo de Israel, outra decisão errada de Davi, tá certo? Uma direção errada que ele tomou na sua administração. 973, Adonias se autoproclama rei, outro filho de Davi também, causando problemas na questão da sucessão. 973, Davi constitui Salomão rei em seu lugar, e morte de Davi em 973 a.C. Genealogia de Davi: Jessé, Davi, sétimo filho, tá certo? Então, reinado em Hebron, 7 anos e meio, indicado aí, né? Em Hebron você tem as esposas de Davi: Aquinoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital e Egla. Delas virão Amnon, Quileabe, Absalão, que vai se insurgir, né, contra seu pai, Adonias, também outro que vai tentar se autoproclamar rei, Safatias e Jetreã. Reinado em Jerusalém. Agora, a partir de Jerusalém, você tem Batseba, a esposa de Davi, né, na situação em que ela era esposa de Urias, e tudo aquilo que Davi fez contra Urias, casando-se com Batseba. De Batseba virá Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Não confunda Natã com o profeta Natã, tá? Tem Natã, o filho de Davi, e tem Natã, o profeta Natã, aquele que repreendeu o próprio Davi. De Mical não terá nenhum descendente. Filhos de Davi: Gebaar, Elisua, Nafag, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifalete. Tá ok? Então você tem essas descendências aí de Davi, a partir dessas suas esposas, e a situação da genealogia conforme colocada aí, para que a gente possa ter uma compreensão da dimensão, né, do tamanho desta corte, né, o tamanho aí dessa família. E dentre todos esses filhos, quem chega ao poder, quem ascende ao poder é Salomão. Salomão é o sucessor, aquele que estabelece a continuidade dinástica no reino de Davi. Salomão, que será estudado aí na nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula estudaremos aí sucessão, alguns conflitos na casa de Davi, a sucessão e o reino de Salomão. Então agradeço a todos vocês por ter permanecido até aqui. Vamos seguir em frente estudando história de Israel. Muito obrigado.